acontecimento da semana, está aqui, Silvio Berlusconi morre, tá? 80 e tantos anos, 85, 86 anos, me parece, morre o Silvio Berlusconi. Olha, ao ver essa notícia da morte do Silvio Berlusconi, me lembrei de um texto. Berlusconi é um retrovírus. É um texto fantástico de um sociólogo italiano. Aí eu procurei aqui em casa, onde é que está esse texto? Aí encontrei aqui nesse livro Digital Delirium. Digital Delirium. É do final dos anos 90, 98, tal. Um texto desse sociólogo italiano. Onde é que está? Berlusconi is a retrovirus, né? Lorenzo Miglioli. Sensacional. Lorenzo Miglioli é um sociólogo de um grupo, na época, de Sociologia e Terrorismo, né? O terrorismo sociológico. O negócio é assim. A leitura que ele faz do Berlusconi como retrovírus é fantástica. A gente sabe que o Berlusconi foi produto da Manipolute, foi o subproduto, assim como o Bolsonaro aqui no Brasil, Lava Jato. Lá na Itália, ele foi um subproduto da Operações Mãos Limpas, na qual o senhor Sérgio Moro se inspirou, né? A Operação Mãos Limpas. Vocês sabem como a coisa aconteceu, né? Em 92, o Mário Chiesa, se não me engano, que era diretor de um asilo em Milão, esse Mário Chiesa era afiliado ao Partido Socialista Italiano, o partido da qual era o premier, o primeiro-ministro da Itália, o Benito Craxi, né? E o que aconteceu? Ele denunciou, ele foi acusado, né, na verdade, ele foi acusado de achacar empresários em troca de suborno. Imagina, o cara era diretor de um asilo em Milão. E aí o Benito Craxi, foi a mesma coisa, foi o Bob Jefferson daquele momento, né? O cara também não era flor que se cheirasse, o negócio ficou por aquilo mesmo, ninguém prestou muita atenção nisso que ocorreu com ele. Mas o Benito Craxi, né? Puta, pisou na bola, trouxe o negócio para a ribalta quando ele falou o seguinte. Ele falou que o aliado... esse Chiesa é apenas um ladrãozinho. É apenas um ladrãozinho, não se preocupem com ele. Aí o cara se encheu de brio. Eu vou denunciar aos procuradores o que realmente está ocorrendo na Itália. Como ele falou na época, eu vou esvaziar o saco. Aí começaram as denúncias que envolveram até a construção do estádio San Siro para a Copa do Mundo da Itália em 1990. Igualzinho aqui também a construção dos estádios para a Copa do Mundo de 2014. A mesma coisa. Ou seja, implodiu o sistema político italiano, que aí deu margem para quem? Para esse monte de oportunistas, né? Que começaram a entrar na política, outsiders, pastores e até um palhaço, vocês devem lembrar, o Beppe Grillo. Cicciolina já tinha sido uma tentativa lá no final dos anos 80, uma atriz pornô que foi eleita, não sei se você lembra da Cicciolina, que as feministas na época vibraram. Tal. Tem um gato aqui querendo entrar. Que coisa, meu. Alguém abre aí, alguém vai abrir aí. O gato daqui a pouco vai derrubar a porta aqui. Olha lá, está arranhando a porta. Que coisa, meu. Eu vou ter que... Espera só um pouquinho aqui, eu vou ter que... Ai, meu Deus do céu. Um pouquinho aqui. Só, qual aviso que eu vou colocar aqui? Qual é o aviso que eu vou colocar? Aviso do gato. Espera aí que eu vou abrir a porta aqui para o gato. Onde é que está? Onde é que está? Aviso do gato. Espera aí. Cadê a M? M. Venha participar aqui da live. Atenção, estamos chegando. Estamos chegando aqui. Eu lhes apresento aqui a Amy Winehouse. Amy Winehouse chegou. Ela que estava arranhando, quase derrubando a porta. Aqui dando seu boa noite. Amy Winehouse. É a Amy.
Está aqui ela. Presença rara. Hoje ela quis participar aqui da live. Amy Winehouse. Está aqui a gata. Amy Winehouse, que é arqui-inimiga do sushi. Os dois não se bicam, é impressionante. Espero que o sushi não venha aqui, porque vai ter uma briga aqui. É um papo de outra encarnação, vem de outra encarnação. Mas voltando aqui, voltando aqui. Então, até o Beppe Grillo, a gente está falando da Titiolina, tal, e tudo mais. Mas voltando aqui esse livro, eu até recomendo, não é esse aqui, produção, oh, caramba, é outro, é esse aqui. Berlusconi é um retrovírus, do Lorenzo Miglioli. É muito interessante a análise que ele faz, que ele faz uma espécie de biopolítica, no seguinte sentido: cada século, cada civilização tem uma doença, uma peste, algum problema assim, que define a própria cultura daquela civilização. Você teve a peste negra na Idade Média, que define ali a civilização medieval. No século XIX, você teve os grandes males do século XIX, a tuberculose, a sífilis e a histeria. Eram 3 problemas, assim, os problemas do século XIX, que definia a própria cultura da época vitoriana. A histeria com a repressão sexual, no qual Freud se debruçou, e a sífilis e a tuberculose como produto das primeiras metrópoles, grandes metrópoles e a ascensão das massas na Europa. No século XX, você tem, com a gripe espanhola, o vírus. Então, o vírus, que corresponde muito à ascensão dos meios de comunicação e a maneira como viralmente contamina as pessoas com ideias, tá? Com a doutrinação ideológica. Tá? Aí ele está pensando na propaganda da Segunda Guerra Mundial, etc. No final do século, temos o retrovírus. Isso é muito interessante. E Silvio Berlusconi, foi um dos iniciadores, um retrovírus seminal, até chegarmos a um Bolsonaro hoje, Trump e tudo mais. Por quê? Qual a diferença do retrovírus e o vírus? O vírus, a gente sabe que ele replica o seu material genético numa célula hospedeira, tá? Assim como fazem os meios de comunicação de massa. Quer dizer, eles divulgam ideias, martelam ideias, isso pensando nos meios clássicos de comunicação de massa. E esse material ideológico e político entra em nossa mente, ocupa, nos tornamos hospedeiros de uma ideia. Tá? Essa ideia parasita a nossa mente. Já o retrovírus é uma coisa muito louca, porque, na verdade, ele não tem material genético, ele tem um RNA, não um DNA, o RNA. Então, ao se, vamos dizer, grudar na célula que vai ser hospedeira, ele faz uma engenharia reversa do material genético da célula hospedeira. Tá? Faz uma engenharia reversa. Então, esse RNA, tá? A AIDS foi o primeiro, não é à toa que Berlusconi, AIDS, tudo isso começa a aparecer tudo junto. Tá? A AIDS é um retrovírus. Tá? Então, ela faz uma engenharia reversa do material genético e reconstrói esse material genético, o DNA, no qual coloca o seu RNA. Tá? E aí domina o hospedeiro. Então, estamos na época dos retrovírus, é a época das redes sociais, que depois, mais tarde, século XXI, o Berlusconi foi o início dele. É uma explicação fantástica desse conceito de retrovírus. Em termos de comunicação, seria o seguinte: como a gente vê hoje nas mídias sociais, a experiência do Brexit, do Trump, o escândalo da Google Analytica, a manipulação de Big Data, em que você consegue, a partir dos hábitos, atitudes, comportamentos, aquilo que as pessoas postam nas redes sociais, dá para fazer uma engenharia reversa da mente desse perfil. E se essa mente aceita ou não o RNA que eu vou enviar para ela, o meme. Tá? Então, a gente já falou, isso é microtargeting. O Berlusconi fez isso de uma maneira ainda muito seminal, um magnata dos meios de comunicação na Itália,
tá? Onde, como até esse sociólogo italiano coloca, ele conseguiu inserir seu DNA no DNA da Itália, no DNA nacional. Lorenzo Miglioli é uma das análises assim mais interessantes, né, de tentar lidar. É típico do pensamento pós-moderno, né? As ciências sociais com ciências biológicas, física quântica, sabe? Essas misturas, como o tipo Jean Baudrillard procurava fazer. É muito interessante. Berlusconi é um retrovírus. O problema é que é um modus operandi, assim como você tem lá o Beppe Grillo na Itália, o Zelensky na Ucrânia, ator, humorista na Itália, e o Berlusconi, um dono, a mesma coisa se fosse Silvio Santos ou Roberto Marinho, que fosse primeiro-ministro da Itália. Então, assim como a Lava Jato e a Operação Mãos Limpas na Itália, implodir o sistema político, a democracia representativa, então, dessa maneira, tornaram a sociedade com baixo poder de resistência. Tá? Como a gente até falou, que eu acho a crítica aqui às jornadas de junho de 2013, quando os partidos tradicionais são substituídos por movimentos sociais fragmentados, tá? Movimento Passe Livre e outros que começam a surgir numa cena fragmentada, fora, paralelo à democracia representativa, vira uma sociedade que se torna presa fácil a esses RNAs, tá? A esses retrovírus. Tá? Você tem uma sociedade imunodepressiva. Não é o modus operandi das diversas primaveras que ocorreram, tá? Em que você vê chegando ao poder oportunistas, antissistemas, antipolítica, como foi aqui o Silvio Berlusconi. É isso, é bem interessante, é bem interessante. Esse texto aqui o que tem aqui nesse livro aqui que eu citei, o Digital Delirium, é um excerto, é um trecho, assim, talvez um capítulo desse livro aqui, Berlusconi é um retrovírus, do Lorenzo Miglioli. É bem interessante, bem interessante. Vamos